Olá, tudo bem? Boa noite. Hoje, 17 de agosto de 2020, e JF Mais Idosos, mais uma edição com a presença do engenheiro Eduardo Lucas. Cezano Ferreira vai ter o prazer de receber para debater esse tema tão importante para a nossa cidade, o engenheiro formado pela UFJF, com especialização em economia, finanças e comércio exterior, especializado também em urbanismo, presidente do Grupo Pensando Juiz de Fora e do Instituto Ação Urbana, com experiências vivenciadas, no exterior e também em vários lugares do Brasil. Hoje atua no ramo urbanístico, tem uma empresa de urbanismo e também tem colocado seu nome à apreciação para o município de Juiz de Fora para a pretensão de ser o futuro prefeito da cidade. Vai passar por crivo ainda de convenções, mas está conosco o Eduardo Lucas, uma pessoa que tem se colocado interessado e preocupado com as questões locais. Eu relatei ele ontem que, apesar de não conhecer pessoalmente, mas nossas famílias já se conhecem. O pai dele foi vice-prefeito de um tio meu em Coronel Pacheco nos anos 70. Foi um prazer poder saber que o nome do meu tio foi registrado num livro que o pai dele também editou e lançou e tudo. Muito bacana. E o doutor Aclespide tinha uma admiração muito grande em Coronel Pacheco. Eu era criança lá naquela época e tudo, mas eu lembro do pessoal gostar muito do doutor Paixão, Então, é um prazer. Uma boa noite, Eduardo. Um prazer poder falar com você nessa noite para a gente falar um pouquinho sobre o idoso e a cidade de Juiz de Fora. Boa noite, Cezano. Muito obrigado pelo convite. Uma oportunidade especial para a gente estarmos apresentando aí as nossas ideias, do grupo que representa o Pensando em Juiz de Fora e também o Instituto Ação Urbana. Agradeço que o programa JF, Juiz de Fora Mais Idosos, não é isso? O JF Mais Idosos. Uma iniciativa muito louvável, porque, sobretudo, nós precisamos reverenciar os nossos idosos, que deram assim, contribuições importantíssimas, no caso aqui, para a nossa cidade de Juiz de Fora. Bacana. Eduardo, nós sabemos que o nosso dia a dia hoje, ele tem sido presente, uma presença muito grande de idosos. Entre os municípios com mais de 500 mil habitantes, Juiz de Fora é o terceiro maior do Brasil em concentração de população idosa, ficando apenas atrás de Porto Alegre e Rio de Janeiro, que são duas capitais. Então nós estamos numa cidade, segundo o IBGE, que é a primeira cidade do interior do Brasil em concentração de idosos, em cidade de mais de 500 mil habitantes. Dados do último levantamento demográfico dão conta de que estimam 70.288 pessoas na terceira idade de Juiz de Fora, mas conforme a estimativa do próprio IBGE, divulgada em 2014, essa tendência houve um acréscimo em torno de 6,6%, passando Juiz de Fora de 516.247 para 550.710 habitantes. Para essa parcela da população, a Prefeitura oferece alguns serviços e nós sabemos que muitas das vezes ele não tem correspondido a essa demanda crescente. Nós sabemos que esses dados oficiais eles estão defasados, em virtude de uma série de questões políticas no IBGE e tudo, mas nós sabemos que esses dados hoje ainda é maior. E nós somos hoje próximos de 100 mil idosos, estimativa de 94 mil e alguma coisa, quase 95 mil idosos. Numa cidade onde, além de ser polo, ela é referência até mesmo para cidades de outros estados, como o Rio de Janeiro, que vem buscar recursos aqui, e muitas das vezes são pessoas idosas que dependem desse serviço, principalmente da saúde. E nós sabemos que existe uma série de questões a ser tratadas, e eu sei que você também tem um olho clínico para avaliar essa questão da mobilidade urbana. Eu queria bater um papo contigo nisso. Queria ouvir de você como que você vê Juiz de Fora, como você tem visto Juiz de Fora nesse decorrer do tempo,
desde a sua formação como estudante de engenharia na UFJF, que com certeza ali tinha alguns professores que tratavam de algumas questões locais, colocavam, né, externavam situações, e como você vê hoje o crescimento populacional, e ele acompanhou ou não a mobilidade, a inserção, a inclusão? Como você tem visto isso? Bom, eu gostaria, antes de responder a tua pergunta, fazer uma reverência à sua citação com relação ao meu pai, doutor Asclepias da Paixão Lucas, né, que teve a oportunidade de se formar em Belo Horizonte, inclusive contemporâneo do Juscelino Kubitschek, com quem ele nutria uma amizade, né, e o doutor Hilton Rocha, né, que foi realmente um expoente no que diz respeito, né, da turma do meu pai com relação à questão da oftalmologia. Meu pai acabou optando por voltar para essa região de origem, uma vez que ele nasceu em Rio Novo, né, e durante toda a sua vida, exercendo durante 56 anos de profissão, naquela região em torno de Coronel Pacheco, Chácara, Piau, Guianá, né? E eu me lembro muito bem sobre o seu tio, né? O Sebastião Ferreira, que meu pai tinha uma grande amizade, tanto é que formaram uma chapa juntos naquela época lá, e foram, né, prefeito e vice-prefeito de Coronel Pacheco. Então, eu queria aqui até agradecer a sua menção ao meu saudoso pai, que foi um sacerdote da medicina. Meu pai praticamente não tirava férias, não tinha horas, um médico de família, um médico clínico geral e um grande sanitarista, né? E foi exatamente nesse ambiente, né, que eu fui me formando enquanto pessoa e tendo um olhar, mesmo entrando para as exatas, né, que me formei em engenharia, depois especializei por economia, finanças e tudo, mas nunca deixou de ter sensibilidade com relação à medicina. E nós também, por sermos descendentes dos fundadores do Vitória, eu sou descendente do Antônio Dias Tostes, né, e vivenciando, nasci em Vitória, e vivenciando toda essa história, cheguei a presenciar uma cidade muito bem resolvida, né, e realmente ela foi se degradando muito ao longo do tempo. Então, nesse aspecto, eu diria que vivemos uma certa dicotomia, porque, assim, pelo fator positivo de que nós hoje tenhamos um grande número de idosos na cidade, significa dizer que, em muitos aspectos, nós somos uma cidade ainda que as pessoas nutrem um gosto, uma paixão por permanecer, né? E, de certa forma, temos certas qualidades que fazem com que a população esteja com um fator de envelhecimento maior do que em outras regiões. Porém, já de 40 anos para cá, a gente percebeu uma degradação muito grande com relação tanto à zeladoria do território urbano, quanto com relação à sua ocupação, né? Então, nós temos hoje os rios e afluentes não estão despoluídos, embora já tenham se gastos milhões para isso. Nós percebemos que o pavimento da cidade está completamente vencido, falo isso como engenheiro, porque vai ter que trocar o pavimento quase na sua totalidade, e não é fazer tapa-buraco, isso é uma forma de iludir a população, isso não é solução técnica, né? Tem que trocar o pavimento praticamente todo. A questão das calçadas, que o Poder Municipal tem atribuído aos proprietários, a meu ver, isso é inconcebível, porque você não tem uma padronização, e aí eu entro especificamente no caso das pessoas que vão adquirindo uma certa idade e começam a ter problemas de restrição de locomoção, né? O fato de Vitória ser uma cidade muito apertada entre a montanha e o rio, e a ferrovia, faz com que as calçadas sejam estreitas, né? E como você não tem uma padronização, ou você não segue técnicas que são regulamentadas, por exemplo, pela BNT, você tem verdadeiros empecilhos para que esse pessoal que, assim, predominantemente escolhe o centro da cidade
né, por questões de conveniência, por não estar mais dirigindo, eles têm verdadeiras ciladas, riscos para caminhar nessas ruas e mais ainda para atravessar, né? Cito um exemplo, por exemplo, entre na Independência com a Rio Branco, Itamar Franco com a Rio Branco. Uma pessoa em condições normais de locomoção, ela tem que parar no meio, para abrir o sinal novamente para depois ela atravessar outra pista. Isso é inconcebível a gente ter os veículos com mais privilégio do que os cidadãos, do que os habitantes. Não é? Então, nesse aspecto, a cidade está hostil. Né? Não há também uma verificação maior com relação à questão de acessibilidade, né? Seja para edificações públicas, seja para edificações privadas, como bancos e tudo. A gente já vê algum início nesse sentido, mas a cidade ainda continua, em termos do tratamento urbanístico da cidade, hostil para que os idosos possam ter segurança, né? E entendemos que, além da segurança, nós temos que buscar também a questão de bem-estar, porque essas pessoas, regra geral, as pessoas mais idosas de Juiz de Fora, você muito apropriado ali que citou os números, essas pessoas estão morando em apartamentos, né? E o que acontece com os espaços públicos? Igual a gente vê em diversas cidades desenvolvidas do mundo, que as pessoas têm espaço para poder respirar um ar puro, tomar um sol, né? Desfrutar de um verde, né? Ver crianças brincando, de alguma maneira socializar. Claro que nós estamos num período de isolamento social, onde todos os cuidados têm que ser mantidos, mas isso já de muitos anos para cá está sendo inviável que as pessoas mais idosas possam frequentar os espaços públicos e, volto a dizer, tem dificuldade para circular nos passeios e atravessar as ruas de Juiz de Fora, porque não tem hoje, realmente, um cuidado maior para atender essa população. Lembrando que eles já deram grande parcela de contribuição para que nós chegássemos até aqui hoje, e, no mínimo, nós temos que retribuir isso a eles da melhor forma possível, a condição deles viverem bem. Entendi. Mas você, então, a sua avaliação é que a cidade, nesse decorrer do tempo, apesar do crescimento vertical, da expansão horizontal, ela não criou, ela perdeu ela deixou de ter um padrão com isso para poder o espaço comum urbano ser de forma acessível, não é verdade? A gente percebe isso com muita facilidade, até mesmo os espaços onde a própria prefeitura tem que cuidar, muitas das vezes tem muito buraco, né? Calçadão da Rua Alves, às vezes está cheio de pedra portuguesa, que já não é muito mais recomendável também, né? Não é uma questão de idoso, que, né? A própria Europa, vários lugares na Europa estão arrancando a pedra portuguesa por questões de queda, uma série de fatores que é inviável, né? O piso público. Eu queria saber de você o seguinte: baseado nessas questões, nós sabemos também que nós temos uma questão que é muito confrontante com a população de Juiz de Fora hoje, que é o transporte público, né? Além da acessibilidade, do conforto que ele proporciona, da agilidade com os tempos, né, de trânsito, o próprio veículo, treinamento, fora, não vão entrar na questão legal dessas concessões, que a gente sabe que tem um monte de questões a ser tratadas. Mas tratando do transporte enquanto transporte, qual a visão que você tem, sendo você ter colocado, né, seu interesse em contribuir com a cidade, numa forma de humanizar a cidade? Como você vê o transporte atendendo não só a demanda do idoso, mas também a pessoa com baixa mobilidade, pessoas que têm dificuldade, obeso, grávida, enfim, um ônibus é quase que você tem que colocar uma escadinha para subir, dependendo do lugar, em virtude que você colocou do piso irregular, das plataformas irregulares, das baias que não respeitam padrão, enfim, um monte de coisa. Como você vê para tentar melhorar esse serviço de transporte, sendo que nós sabemos que quando o transporte público ele é mais eficiente, ele reduz, né, a questão de carro na rua, poluição, uma série de questões. Queria ouvir de vocês,
um minutinho antes, só para poder cumprimentar todos que chegaram até aqui, já tem várias pessoas nos acompanhando. E quem quiser enviar pergunta, pode enviar. Já tem uma pergunta aqui do nosso amigo Pitico, que daqui a pouquinho eu vou estar fazendo. Denise Barreto Schmidt, Andaluza, Anésia, doutora Ana Ed, Pitico, Lourdes, André, Fátima, enfim, tem outras pessoas também que já chegaram conosco. Como que você vê essa questão do transporte na cidade, pensando na pessoa idosa, sendo que nós estamos vivendo, né? Só para concluir a pergunta, com a expectativa de vida sendo aumentada, automaticamente hoje nós temos muitas pessoas com mais idade no nosso ambiente, né? Nosso meio, e essas pessoas muitas das vezes fazem uso do transporte coletivo, com extrema dificuldade. Como que você vê essa questão? Bom, antes de mais nada, eu queria cumprimentar os internautas que nos assistem, né? É um prazer muito grande poder estar me dirigindo a vocês, né, com os projetos, com os planos, com a minha experiência, com a minha vivência, sobretudo no urbanismo, na engenharia, na arquitetura, na mobilidade urbana, na questão, inclusive, de propostas que temos para acessibilidade, né? Partindo do princípio de que todos vão buscar maior longevidade e vamos nos tornar idosos. Então, nós temos que pensar nos nossos idosos, temos que pensar que também nós chegaremos e precisaremos realmente ter uma cidade bem resolvida, uma cidade que não nos faça correr risco, né? Lembrando que a minha mãe, por exemplo, ali no entroncamento da Rio Branco com a Rua Alto, levou simplesmente um esbarrão, que eu passei muito curto, ela tinha 80 e poucos anos, e acabou tropeçando. E aí eu quero entrar na questão das pedras portuguesas, que são esteticamente bonitas, mas completamente inadequadas para o uso de pavimento para pedestres. Isso porque, se me permite, e logo em seguida entrando na questão do transporte. Elas são lisas, elas soltam facilmente, tanto é que vocês podem verificar que realmente tem verdadeiros buracos e crateras nas calçadas, principalmente do centro, né, onde tem mais pedras portuguesas. Aquela poeira, aquele barrinho, né, que fica, né, por cima, qualquer chuva, aquilo fica altamente perigoso. E lembrando que ruas transversais a Rio Branco, por exemplo, que tem declividade, como a Fernando Lobo, a Espírito Santo, a Marechal e tudo mais, quando você tem essa questão da chuva e desse barro, com a pedra portuguesa, o risco ainda potencializa muito mais, né? Então, a gente carece também de uma manutenção apropriada, e até o Parque Alto, que não deveria ter sido pavimentado com pedras portuguesas, né? Ele oferece risco, porque você percebe uma ondulação muito grande, e isso não tem tido a manutenção adequada. Some-se a isso o fato de serviços de infraestrutura estarem sendo feitos e sendo terminados de qualquer maneira, sem o menor cuidado, né? Então, hoje nós temos, principalmente no centro da cidade, onde tem uma concentração maior de idosos, volto a repetir, uma situação muito hostil e adversa para o deslocamento dos nossos idosos. No que diz respeito à questão da mobilidade urbana, não vou entrar nas questões de licitação, enfim, isso aí é um assunto para um outro momento, né? A gente vai estar abordando todos eles. Mas a falta de não seguir os padrões da ABNT no que diz respeito à altura para subida, elevadores para quem tem restrições de locomoção, seja com bengala, seja com cadeira de rodas, isso definitivamente não tem sido atendido, né? Para pessoas em condições normais, os veículos já estão inadequados, né? Já são altos demais, de repente já são ultrapassados, né? Nós defendemos, assim, rápidas palavras, estações de transbordo, porque entendemos também que não há necessidade de que todo esse volume de pessoas venha para o centro da cidade. Isso tem uma lógica que eu cheguei a discutir na época das estações com o secretário, na época, o secretário Tortoriello, dizendo: esse formato está ultrapassado. Nós precisamos de ônibus mais baixos, né? Inclusive defendendo os ônibus elétricos troncalizados, né? E que são ônibus adequados, que chegam
praticamente na altura dos meio-fios. Essa altura do meio-fio e a altura do ônibus tem que ficar perfeitamente em consonância, porque senão você vai ter dificuldade, tanto para pessoas que têm já dificuldade de mobilidade, quanto aqueles que já são cadeirantes, enfim. Não é? E isso realmente não tem sido feito. A gente propõe que haja troca desses veículos, que sejam mais adequados, principalmente onde tem a maior concentração da cidade, para que isso realmente também não seja armadilhas para os nossos idosos. Entendi. E tem uma questão que você coloca interessante, porque nós sabemos que os ônibus usados em Juiz de Fora são montados em chassi de caminhão. Então, em virtude dessa altura, dessas irregularidades. O Brasil é fabricante de ônibus de piso rebaixado e elétrico. Só que para exportar para o México, para um monte de lugar menos para usar aqui. Né? Tem incentivo fiscal, tem uma série de coisas para poder exportar. Você vê como gestor público a condição de lutar no sentido de implantar esse sistema de ônibus elétrico? Você vê viabilidade para essa discussão? Eu não tenho dúvida nenhuma. Lá em 2015, quando eu já defendia isso enquanto um representante da sociedade civil presidindo a Instituto Ação Urbana, eu falava, não pode manter o mesmo formato de décadas atrás. Nós temos que mudar isso. Então, eu não vou me aprofundar, porque a questão aqui não é de mobilidade urbana, mas sim de mobilidade para os idosos, mas eu defendia 5 ou 6 estações de transbordo, onde você teria um ônibus chegando dos bairros até cada uma dessas estações, uma delas será a rodoviária que tem uma capacidade ociosa, e ali com bilhete único você circula a cidade de forma que você possa ir para direções diferentes sem que necessariamente, se você não precisar estar no centro, você não tenha que vir nessa aglomeração que está ficando cada vez mais arriscada, até para pessoas que têm ainda uma idade de facilidade de locomoção. A questão, se nós podemos ou não, é claro que sim. Né? Já está mais do que na hora de nós utilizarmos veículos que não poluem, veículos que sejam muito mais adequados pela tecnologia, por essas medidas, por essa questão de compatibilidade prevista pela BNT, né, que é a minha área de especialidade como engenheiro civil, como urbanista, é nós fazermos com que a cidade ela crie bem-estar, e não que ela seja realmente hostil para os seus habitantes. Né? Além do mais, nós entendemos que isso vai, digamos assim, descongestionar as vias centrais da cidade, de forma que isso também não ofereça muito risco para as pessoas, entendeu? Então, não só ter ônibus adequados, e aí tem um aspecto também, César, que é o seguinte, nós não defendemos o superadensamento. Isso é altamente hostil, principalmente para as pessoas mais velhas, porque elas deixam confinadas, sem muito sol, sem ventilação. Os riscos maiores, por exemplo, agora no Covid, que estão ficando muito mais evidentes, são muito maiores em prédios, onde você tem necessariamente que estar utilizando o mesmo sistema de subir e descer, né, com delivery e tudo mais, que é necessário, claro que é. As pessoas não vão ficar prisioneiras dentro dos seus apartamentos. Mas nós defendemos uma cidade mais descentralizada, com menos adensamento, né? E com centralidade. Né? O de fora já tem essa centralidade. Nós defendemos uma harmonia urbanística e não uma superespeculação de ocupação e adensamento e verticalização no centro da cidade, porque quem fica mais prejudicado, obviamente, são os idosos. Sinal disso é que, para se ter uma ideia, e isso não é falado para a população, quando nós tivemos um agravamento da questão da dengue, note bem, nós estamos aqui circundados pela Mata Atlântica, fragmentos de Mata Atlântica. Não foram nesses lugares onde tinha mata, porque ali você tem os predadores. O maior foco de dengue de Juiz de Fora, e talvez do Estado, que Juiz de Fora foi campeã nesse aspecto dessa doença tropical, foi na esquina da Padre Café com a Avenida Itamar. Isso não foi falado aqui em Juiz de Fora. Por quê? Porque você não tem mais fragmento de mata, porque você não tem arborização, não é?
Porque você, nesses prédios, você tem marquises onde faz retenção de água, e aí, nesse aspecto, quem mais sofre com isso? A população já está mais fragilizada, vulnerável, que não tem uma imunidade tão grande para resistir a esse tipo de coisa também, entendeu? Entendi. É interessante quando você fala, na sua fala você falou da densidade demográfica. Então, tratando de densidade, vamos para uma segunda Juiz de Fora, né? Nós temos dois Juiz de Fora, Juiz de Fora e Zona Norte. Zona Norte é uma outra cidade que faz parte de Juiz de Fora, que nos últimos anos tem sido tratado com muito desdém. Eu percebo isso. Infelizmente, Zona Norte é onde ali residem pessoas que, com sua força de trabalho, contribuiu muito para a questão econômica da cidade, onde está a concentração das empresas, indústria principalmente. Ali tem uma população idosa que é oriunda desse trabalho, aposentou. A gente sabe que o aposentado ele perde poder de ganho, né, diminui, a aposentadoria reduz a capacidade dele financeira, e muitas das vezes ele é ou subempregado ou é submetido mesmo a ser aposentado, né, ficar à margem de um processo. E com isso nós percebemos que a prefeitura de Juiz de Fora ela não tem levado até essas pessoas que por N situações precisam desse suporte social. Nós sabemos que não só Juiz de Fora, de um modo geral, precisa. Eu estou falando da Zona Norte agora específica, porque nós sabemos também que lá existe uma vulnerabilidade social muito grande, existe uma carência, né, não é generalizada, mas bastante espalhada ali de vários nichos sociais ali que tem concentração de vulnerabilidade social muito significativa. Como gestor, como você vê combater, chegar até essas pessoas, que nós sabemos que não é o mesmo padrão de uma pessoa que se aposenta numa condição mais favorável, numa profissão onde o esforço for mais intelectual e menos esforço físico, né? Então, ou seja, como você vê a prefeitura agindo para atender essas pessoas com política pública? Porque a gente sabe que tem muito remendo, e de remendo já está provado que não funciona. A gente precisa de política pública efetiva de forma a atender, uma política de Estado que venha atender de fato o anseio dessa pessoa, que às vezes por doença ocupacional aposentou, enfim, mas ela tem uma capacidade profissional. Aí eu queria ver de você duas coisas. Como você vê a prefeitura chegando até essas pessoas e até mesmo a necessidade de uma segunda chance de emprego, essa empregabilidade aproveitando a capacidade profissional que essa pessoa tem? Eu vou iniciar respondendo a tua pergunta da seguinte maneira. Uma cidade cuja economia fica fraca, e nós já fomos uma das mais fortes do país, quase, já fomos uma das mais fortes do país, até, me parece, 1920, 1930, por aí. Todo tipo de consequência diversa começa a acontecer. A cidade perde a sua identidade, perdeu, porque nós já fomos fortíssimos no café. Rio Branco era um boulevard de casarões do café. Fomos fortíssimos na indústria. Isso, com o tempo, foi se perdendo. Eu, às vezes, dou algumas palestras e pergunto às pessoas: qual a identidade de Itaquá? Eu citei hoje aqui com os amigos. Dava uma última palestra que eu dei tempo atrás, aí, um ano atrás, com 600 pessoas. Ninguém soube responder. Eu falei: se nós não sabemos qual é a nossa identidade, como que nós vamos chegar em algum lugar? O que tem a ver isso com a sua pergunta? Significa dizer que a maior parte das mazelas urbanas que nós enfrentamos é porque nós estamos com uma cidade depauperada, com poucas exceções. Né? E o que foi feito para resolver isso? Nós temos uma prefeitura inchada, que mal presta o serviço de volta dos impostos que arrecada para a população. Nós estamos falando sobre isso. Né? Tanto é que você percebe a insatisfação generalizada da população com o que está aí. E no que diz respeito à Zona Norte, a situação é pior ainda. Por quê?
Benfica, que representa, digamos assim, o epicentro da Zona Norte, que procurou, há um tempo atrás, separado aqui, porque já não estava satisfeito com a cidade. Não estava satisfeito com o Juiz de Fora. Eu já se sentia abandonado. E note bem, se nós formos fazer uma apuração, e nós trabalhamos com estatísticas, eu vou até buscar isso muito mais precisamente, quanto que o que se produz na Zona Norte da cidade, que tem, pasme, o Colégio Eleitoral de Juiz de Fora são 410 mil eleitores. A Zona Norte tem 210 mil eleitores. Mais do que a metade. E ela é tratada como o patinho feio da cidade. Se nós vamos pensar em termos da importância econômica que a região da Zona Norte tem, eu diria para você que deve ser algo em torno de 60% a 70%. E como é que o poder público, que tem o dever da zeladoria, que tem o dever de fomentar o atendimento, não de forma assistencialista, mas de forma a fazer jus a essas pessoas que já trabalharam e não têm mais energia em certos aspectos para serem atendidas, isso não tem sido devolvido à Zona Norte. A Zona Norte, pelo que eu sei, ela tem tido a capacidade de eleger representantes. Esses representantes, uma vez eleitos, não olham para a Zona Norte. Eu vou te dar um caso aqui, que é emblemático, e não tem sido falado há décadas. O Distrito Industrial de Juiz de Fora, ele é da Codemig, que é uma empresa do Estado. E talvez seja a empresa mais importante do governo estadual. Porque, para quem não sabe, ela também administra o Nióbio. E administra também um centro de exposição, como o Expo Minas. Só que nós temos um Expo Minas que não funciona, e nós temos um Distrito Industrial que está absolutamente abandonado. Não é? Eu estive fazendo um estudo esses dias agora, cheguei à conclusão de que a nossa capacidade instalada dentro do Distrito Industrial é ainda de 60% para a absorção de empresas. E as empresas dessa nova onda agora de 4.0 e talvez a 5.0 que está chegando, de certa forma ainda tímida, mas vai chegar aceleradamente, precisam ocupar poucos espaços. Então, nós não precisamos construir um novo distrito industrial, porque nós já temos. O que nós temos que fazer é reconfigurar. E aonde entra a resposta à tua pergunta no que diz respeito àquelas pessoas que já têm mais idade? Por que não empresas que podem, de repente, até pela pouca distância dessas pessoas residirem e chegar a um novo, eu chamaria de parque industrial de alta tecnologia, já está circundado com acesso, com infraestrutura, com tudo, com questão fundiária bem resolvida, e proporcionar alternativas de trabalho e renda até para essas pessoas mais velhas, nesse local. Com isso, nós resolveríamos a questão de fomentar a recuperação econômica de Juiz de Fora e também oferecer oportunidades de melhoria de renda para essa população que está ali bem perto do distrito industrial e que nós defendemos que seja um parque industrial de alta tecnologia. Muito bem. E pensando na Zona Norte, a concentração hoje dos distritos de Juiz de Fora, ele também, distrito rural, né? Ele caracteriza na Zona Norte a sua predominância, os distritos, tirando Caeté, Sarandira, os outros são todos naquela região lá, né, que se trata como Zona Norte. Como que você vê, sendo que nesses distritos, médico faz assistência semanal, uma vez por semana, o idoso, se precisar de um tratamento fisioterápico, um outro tratamento qualquer, tem dificuldade para chegar até o centro da cidade para ter essa assistência, existe uma concentração de população idosa nesses distritos, até mesmo por questões culturais, questões históricas, de empregabilidade, manutenção do local, aquela coisa, né, de comportamento social. Como você vê a prefeitura hoje tratando essa questão? Hoje a gente sabe que ela trata com generalidade, eu cheguei a falar isso com o prefeito atual, que nós sabemos do esforço, mas a forma de tratar ainda continua na generalidade.
E o idoso ele precisa de cuidados diferenciados, até porque é idoso e ele requer um tempo mais rápido das respostas, né? Porque senão de repente não dá tempo de ter resposta. Então, como você vê a prefeitura agindo até esses distritos, levando a eles ou um serviço de fisioterapia, ou um outro serviço, um outro acompanhamento qualquer, até mesmo a questão da assistência, enquanto cidadão, ser social, né, de serviço de assistência, de atividade. Até um tempo atrás, além do pró-idoso na Rua Espírito Santo, tinha alguns núcleos que estavam espalhados na cidade, que com as últimas políticas eles foram até acabar com a nucleação. Então hoje nós temos serviço para o idoso, em questões de sociabilidade, tudo, só o pró-idoso no Espírito Santo. Como você vê esses distritos hoje sendo de fato incorporados nesse processo da cidade de Juiz de Fora? De fato, são 16 distritos e subdistritos em Juiz de Fora, e a maior parte está exatamente naquela região. Eu fico muito à vontade para responder a tua pergunta, porque eu sou de origem rural. Você bem sabe que enquanto meu pai trabalhava ali, onde é a Embrapa hoje, é uma estação experimental de água limpa, eu nasci em Juiz de Fora e morei ali até Coronel Pacheco e a Embrapa até aos 12 anos. E vendo meu pai, nós temos fazenda ali entre Rio Novo, né, e Piau, e sou muito sensível aos distritos. Eu participei, por exemplo, do último plano diretor, e olha que coisa interessante, Cidão. Sabe qual que é a população de 16 distritos e subdistritos de Juiz de Fora? Pelo censo? Não. 20 mil habitantes. 20 mil. Entendi. Então, houve um êxodo rural para as periferias da cidade. Só que esses subdistritos estão lá, as terras, de alguma maneira, por serem mais morradas, estão descansadas, descontaminadas, nós temos água de altíssima qualidade, né? Uhum. Entendo que pode, havendo um tratamento dessas regiões, e temos esses núcleos, né, de subdistritos, para dar suporte para que essas atividades agropastoris possam ter, por exemplo, hortas orgânicas, plantação de árvores frutíferas, a questão da pecuária do leite, nós sempre somos uma bacia leiteira, por isso que tem a cana de corte, que é extremamente importante, né? O ecoturismo, né? E veja bem, querendo ou não, você já tem as estradas vicinais também. E aí eu entro numa outra questão contigo, que a gente não pode tratar os idosos como se fosse de uma natureza só. Nós temos os idosos que passam de 60 anos e temos os idosos que já estão chegando aí à faixa dos 100 anos. Então, você tem idosos que não têm comorbidades e você tem idosos que têm comorbidades. Então, há que se fazer, igual eu vivi em Portugal, por tempo atrás, e o meu pai fazia isso aqui praticamente sozinho, na região da cidade, da Zona da Mata, você ter um banco de dados das famílias. Porque quando chega para ser atendidos, em grande medida, o diagnóstico já pode ser feito até pela questão da hereditariedade dos modos de vida de cada família. Não é? Uhum. Diferentemente, por exemplo, de uma população de idosos de ser atendido por um médico que não conhece a história da família. Então, eu defendo, respondendo a tua pergunta, o retorno da medicina familiar. Eu defendo o retorno da clínica, do clínico geral. E aí, vou dizer para você, quando a gente pensa na cidade, por que as pessoas falam, mas isso é muito grandioso, isso é muito não sei o quê, blá, blá, blá. A cidade acumula 40 anos de falta de administração. É óbvio que tudo está além do limite. Eu, além de ser filho de médico, tenho irmã médica, sobrinhos médicos, estou casado com uma médica, eu respiro medicina o tempo todo. Né? Mesmo sendo da área do urbanismo, da engenharia, da arquitetura. O que eu proponho? Nós não vamos tirar UPAs da cidade, nem o hospital de emergência, nem nada disso. Mas, em diversas cidades do Brasil que estão dando certo,
Já existem veículos preparados com equipe multidisciplinar que, através de roteiros determinados, vão fazer esse atendimento. Juiz de Fora, para quem não sabe, tem 480 bairros e 16 distritos subdistritos. Só que desses 480 bairros, tem bairros que são mais referência. Eles são estratégicos. Então, se fizer uma rota programada, e de repente não seria um veículo só, poderiam ser 3, 4, 5, que ficariam rodando. Eles poderiam, inclusive, estar fazendo exames mais imediatos, ou fazendo coletas. Né? Tudo isso dentro de um sistema de inteligência que a gente defende. Né? E aí, quando o caso é um pouco mais complicado, igual acontecia com meu pai há 30, 40 anos atrás, quando ele não conseguia resolver um caso, ele encaminhava para os colegas médicos aqui de fora, ou para os hospitais. O que acontece dentro de Juiz de Fora é a mesma coisa. E eu entendo que isso não vale só para os distritos e subdistritos, também para os bairros periféricos. Por que, por exemplo, Cezano, e internautas, por que pessoas que têm dificuldade de locomoção, no caso, tratando aqui sobre os idosos, eles têm que ir em postinho, eles têm que ir praticamente de madrugada, às vezes não tem dinheiro para pagar passagem de ônibus, às vezes tomam sol, não tem com quem deixar um filho, um neto, às vezes já estão com dificuldade, já com alguma enfermidade que dificulta. Então precisa sim, e isso não é nenhuma utopia, vamos deixar bem claro que não é, porque nós estamos pegando casos de cidade de sucesso, e isso está funcionando muito bem, e implantar isso em Juiz de Fora. Vai eliminar os postinhos? Não, mas você vai desafogar o sistema. Eu estava conversando com um sobrinho, que é médico em Ribeirão Preto. Médico em Ribeirão Preto. E nós sabemos que o SUS, em muitos serviços, outro dia eu tive com alguns médicos do setor de oftalmologia que trabalham pelo SUS. Funciona muito bem, é premiado em Juiz de Fora. Eu fiquei muito feliz em saber isso. Mas outros setores da medicina não estão funcionando bem em Juiz de Fora. Aí eu perguntei ao meu sobrinho, como que o SUS está funcionando em Ribeirão Preto? É um espetáculo, meu filho. Eu falei, poxa, mas o SUS de Ribeirão Preto é o mesmo SUS de Juiz de Fora. Por que não está funcionando bem aqui? Porque tem que colocar inteligência no sistema. Verdade. Então, respondendo objetivamente a sua pergunta, quando as pessoas não têm condições de vir ao atendimento, né, que o sistema de saúde vá até essas pessoas com rotas determinadas, com frequências determinadas e com a quantidade de veículos preparados de acordo com a demanda existente. Minha opinião. Entendi. É interessante. O SUS realmente é um exemplo, né? É um modelo exemplo. Pena que, infelizmente, a gestão dele ainda não é um padrão. Né? Então, nós sabemos que o Juiz de Fora tem serviços que são referências, mas tem serviços que ainda precisa de ser referência, precisa de transpor algumas muralhas por aí. Mas o Pitico coloca aqui uma pergunta seguinte: Juiz de Fora tem espaço público para os encontros das pessoas idosas e também espaços onde os idosos encontram das pessoas. Como você vê essa questão dos espaços de convivência, esses ambientes onde os idosos muitas das vezes se referenciam, né, para encontrar, para desenvolver atividade? Como você vê a presença ali do Estado, da Prefeitura, em proporcionar qualidade nesses encontros, nesses momentos, onde fortalecimento de vínculo, a próprio relacionamento, enfim, proporcionar qualidade de vida, né? Onde pode estar sendo explorado ali, sendo incentivado atividades lúdicas, enfim. Como você vê a presença do Estado como gestor? Qual ação você proporia para poder estar alcançando esse idoso e motivando ele a ir a esse local? Porque muitas das vezes ele chega num lugar que, infelizmente, a zeladoria, como você coloca, não está lá grandes coisas. Tipo o Parque Alves, por exemplo, infelizmente, precisa de humanizar, claro. Né? O Parque Alves, por mais esforço que tem, ainda parece que é um lugar a ser referência, mas parece que está meio que de lá, né? Meio que está aquela coisa esquisita lá, de não ter um ambiente onde te atrai, né? Você passa pelo Parque Alves. Te atrair só se for o camarada que joga baralho lá. Fora disso, não atrai. Como que você vê a presença do poder público nesses ambientes para poder proporcionar a qualidade desses relacionamentos, nesses momentos?
Olha, essa pergunta tem muito a ver com o que eu faço a vida inteira profissional, como urbanista, né? E também como atleta e desportista. Note bem, e como apreciador da cultura, de uma maneira geral, né? Música, museus e tudo mais que eu aprecio por toda a vida. Existe uma certa falácia de que Juiz de Fora não tem locais para visitar. Como tem o Parque da Lajinha, que nós fizemos, a Vitagiaria, né, que é a empresa que eu fundei, a primeira delas, nós fizemos com o Melo Reis, local maravilhoso. Tem o museu, que hoje eu fiz uma visita lá ao diretor-geral, Antônio Carlos Duarte, né? Tem o Parque Alpes, tem a Praça Antônio Carlos, tem o Morro do Cristo, né? E muitos outros, a região da João Penido e tudo mais. Claro que nós estamos nessa fase de isolamento social no mundo, não é só a gente fora, então nós temos que ter realmente uma certa paciência para esse retorno aí. Espero que não demore muito. Eu vou falar uma coisa que pode parecer um pouco controvertida, mas eu não tenho preocupação em fazer isso, exatamente porque o meu propósito é administrar bem a história. Estou me postulando com um grupo que realmente tem insistido para que eu participe, exatamente porque o propósito é administrar a Juiz de Fora e não fazer carreira política. Não é, eu estou político, não sou político. Então, a primeira coisa, você tem que ter os seus espaços bem cuidados. Eu não me lembro da última vez, por exemplo, que o Parque Alpes teve uma limpeza. Foi lavada aquelas pedras portuguesas. As cidades que eu viajo aí pelo mundo, e no sul do Brasil, por exemplo, e na região de Goiânia, que eu morei 5 anos, eles lavam, eles limpam, eles cuidam. Não é? E outra coisa, que é a questão controversa, eu defendo que essas áreas públicas sejam transformadas em parques e não praças. Por quê? Grande parte de pessoas que não têm cuidado com a sociedade, que não se comportam, que não cuidam do espaço comum, depois de um certo horário, ou até mesmo na luz do dia, praticam situações que não são civilizadas. Então, se você transforma em parque, e, por exemplo, o parque, o próprio nome indica, ele era fechado. Abria 8 horas da manhã, eu não sei da história, mas vamos dizer que hoje poderia fechar às 8 horas da noite. Se você tem isso, você tem a região muito mais cuidada, você pode voltar a frequentar com as famílias, você pode frequentar com crianças, né? Você pode ter as pessoas idosas circulando. Hoje, eu passo ali e eu fico horrorizado, porque você encontra até seringa de pessoal que usa droga. Como é que você pode levar uma família, uma criança para frequentar um lugar desse? Você encontra preservativos. O pessoal faz aquilo de banheiro público, né? E não é só no Parque Alpes. Pode ser na Praça do Riachuelo, na Praça do Carlos. Claro que a gente não propõe nem que todas sejam fechadas, mas algumas especificamente precisam ser para que sejam locais seguros e higiênicos para que as pessoas, e protegidos, né? Para que as pessoas possam frequentar. Entendi. O nosso tempo parece que... Não, respondido. E parece que não, mas nosso tempo já tem 50 minutos de bate-papo. E tem duas perguntas que eu não posso deixar de fazer. Uma é a questão da habitação para a terceira idade, né? Nós sabemos que muitos idosos moram de aluguel. E você, como empresário desse setor, e sabe da necessidade que o ser humano tem, o sonho da casa própria, aquela coisa toda, mas a pessoa da terceira idade, muitas das vezes, ela busca, na verdade, uma segurança, né? A questão da casa própria em si, de repente, nem é tanto. Ele precisa de ter um ambiente seguro para ele viver com tranquilidade e passar ali aqueles momentos, né, de vida ali. Você vê, tem muita experiência na Europa, né, de habitações hoje coletivas para a terceira idade. No Brasil, na Paraíba, tem conjuntos habitacionais, né, sendo construídos em várias cidades da Paraíba para a terceira idade. Como você vê isso em Juiz de Fora? Você vê possibilidade? Você vê que isso é viável?
Você tem interesse, de repente, em proporcionar essa parceria público-privada para construir e incentivar esse tipo de habitação? Olha, é exatamente isso. Você falou a palavra mágica que nós temos em mente para Juiz de Fora. Parcerias públicas-privadas, muito bem estruturadas, em todos os aspectos, né? Inclusive nesse. Mas se me permite, antes de responder a tua pergunta, eu gostaria de dizer que nosso foco para uma prefeitura eficiente é concentrar no principal. Saúde, educação, e embora a segurança seja de atribuição da Secretaria de Segurança Pública Estadual, o prefeito não pode se omitir com relação a isso, porque recebeu a outorga de cuidar do território ao prefeito. Então, ele tem que ter um diálogo permanente com a Polícia Militar, com a Polícia Civil e com a Polícia Federal, se for o caso, para que haja uma cidade segura. E nós não notamos, nós estamos vendo o efetivo da Polícia Militar e da Polícia Civil diminuindo. A população de fora aumentou muito. Eu me lembro que em 92, um amigo meu que foi comandante geral de fora, que foi comandante de 100 cidades aqui, falou comigo que tiveram 2 homicídios, o que é muito, né? Qualquer homicídio é muito. O ano passado teve 160. E eu não vejo. Tanto o comando, que eu respeito muito, claro, mas precisa trazer essa população. Inclusive a Polícia Civil também. Como é que estão as investigações com relação aos homicídios e tudo mais. Mas vamos voltar à questão da segurança. É uma área que eu atuo, né, já de muito tempo. Fizemos mais de 50 empreendimentos urbanísticos, desde bairros como Carlos Chagas também, o bairro Flamboyant, no Borboleta, loteamentos abertos, loteamentos fechados e condomínios. A ideia do condomínio, e pode ser também para a faixa de rendas menores, não necessariamente quer dizer que quem tem a renda maior. Ele já tem que ter feito sob medida para populações que tenham dificuldade de andar. Você não pode colocar, por exemplo, um condomínio em áreas muito em declive, né? Então, e nem você precisa fazer grandes condomínios horizontais, que eu defendo os condomínios horizontais, por causa da questão da salubridade. Você tem mais sol, mais ventilação, mais espaço, mais verde, você tem mais privacidade para que as pessoas possam morar em casa. É uma grande solução. Precisa aí levantar a população idosa que depende de uma residência e fazer projeto. Sobretudo, Cezano, não adianta, você vai estar me dando uma grande oportunidade aqui, habilitar a chegar à prefeitura de Juiz de Fora sem projeto, sem planejamento. Não vai funcionar. Não vai funcionar como não tem acontecido nos últimos 40 anos. Não tem projeto, só pensa a cada 2 anos em calendário eleitoral. Nós temos que ter um projeto robusto, e nós temos um projeto robusto para 4 anos de governo e também para olhar para frente. E essa questão da moradia em condomínios horizontais, que nós defendemos, é o ideal, porque você, além de dotar essas pessoas de locais saudáveis de viver, você está defendendo a dignidade delas. Você está preservando a dignidade, que é a autoestima, né, de não serem simplesmente tratadas só com assistencialismo ou como se fosse um peso para a sociedade. Entendi, muito boa a explicação. Nós já estamos quase 1 hora, né, de bate-papo, passa muito rápido. Você me perguntou quanto tempo? 50 minutos. A gente vê que 50 minutos voa. E a gente tem que respeitar mais ou menos o mesmo critério de tempo, né, que a gente tem batido papo. Claro. Então, eu quero levar a nossa conversa agora já para as considerações. Eu queria ouvir de você, junto às suas considerações, a gente sabe que existe um projeto que começou no Brasil, foi acampado pela OMS, né, Organização Mundial de Saúde. Alguns países se envolveram de uma forma maravilhosa. No Brasil, nós temos hoje 3 cidades só que tem a credencial, que é a Cidade Amiga do Idoso, e que são todas cidades no sul do Brasil, na região de Porto Alegre, na região do Rio Grande do Sul. E nós sabemos que existem alguns projetos que foram sendo adaptados como se fosse o projeto original, mas não é. Mas, enfim,
Juiz de Fora, pela sua densidade populacional de idosos, pelo caminho que nós estamos aí no Brasil, daqui a 5 anos, né? A expectativa é que em 2025 nós seremos a 6ª maior nação idosa do planeta. Nós estamos próximos de algumas situações muito emergenciais que vai requerer muito empenho do poder público, como a expectativa que em 2030 ter a pandemia demencial, 2050 a população idosa está equivalente ou maior do que a população ativa, né, mais jovem, enfim. Nós temos uma série de fatores que envolvem a cidade, ela tem que estar preparada para tratar e dar qualidade de vida a essas pessoas idosas, né? A gente tem diversas pessoas hoje com 100 anos, né? Essa semana, fim de semana, nós perdemos a grande líder comunitária no bairro Ponte Preta, Dona Merinda, 101 anos. Eu fui secretário-geral da Unijuf, ela era diretora lá, conselheira, e quebrava o pau lá, 20 anos, 30 anos atrás. Ela não era fácil não, ela era pesada. Porque muita coisa que tem no Ponte Preta, aquela região ali, foi ela que traçou bravamente ali, brigar, batia o pé, o Tarcísio Delgado era prefeito, ela pegou pesado até conseguir muita coisa ali. Que o Ponte Preta só chegava lá no Remo, né? Você na beira do rio e a linha de trem, você não conseguia chegar lá de jeito nenhum. Se chovesse, então você esquecia, não tinha nada lá. E ela, né, a gente tem que reconsiderar, e ela veio a falecer agora no final de semana com 101 anos. Então, ou seja, nós temos muitas pessoas, né, chegando aos 100 anos de Juiz de Fora. Então, eu queria, para considerações finais, eu queria ouvir de vocês o seguinte: como gestor, urbanista, pessoa que tem visão, já conhece experiências internacionais, outros lugares, o que você proporia fazer em Juiz de Fora para poder nós avançarmos em buscar o título de cidade amiga do idoso? O que você vê, né? Não sei se você conhece o projeto, eu acho que dentro daquele material nós mandamos, nós pincelamos algumas questões ali. Como que você vê essa questão e essa ousadia nossa, em Juiz Forano, em querer contemplar a cidade com esse título, sendo que nós somos a maior cidade do interior do Brasil em população idosa? Olha, excepcional, meus parabéns, né? Lembrando que povos que tratam bem seus idosos, que reverenciam, por exemplo, como o japonês, demonstra o alto grau de civilidade, né? Então, e lembrando que eles têm muita sabedoria, têm muita orientação, principalmente com a sociedade em conturbação, igual a gente tem discutido ultimamente, né? Lembrando que muitos desses idosos ainda sustentam famílias, principalmente quando a gente tem essas crises econômicas. Então, precisam ser muito respeitados, né? Nós precisamos realmente trazer a cultura a esse pessoal mais jovem, de valorizar apenas quem tem menos idade, sendo que, no final das contas, aqueles que sobreviverem, né, vão ser idosos. Então, nós temos que cuidar dos nossos idosos. Não fica idoso quem morre. Nós vamos estar cuidando de nós mesmos, não é isso? E a outra coisa, realmente está aumentando os anos de vida, mas nós temos que colocar vida nesses anos. E colocar vida nesses anos é cuidar da saúde, né? E uma cidade, para mim, que zela pelos seus idosos, automaticamente ela está zelando por todos os outros. A partir do momento que a gente tem uma cidade como referência no trato com seus idosos, isso está demonstrado pelo mundo todo, significa que ela também está boa para todos os outros, né? Verdade. Então, verdade. Parabéns pela iniciativa, contem comigo. O fato de eu trabalhar no urbanismo me facilita muito vislumbrar isso, como você mesmo falou, eu já morei em São Paulo, Belo Horizonte, Goiânia, Belém, né? Viajo pelo Brasil todo, viajo para fora do Brasil também, viajo para fora do Brasil, mas valorizo muito o nosso país e valorizo muito a cidade que eu observo aqui, vou deixar isso bem claro. Agora, tudo isso, Cezano, só se resolve se tiver projeto. Tudo isso só se resolve se tiver planejamento. Se não tiver planejamento e ação, por isso que nós criamos o Instituto da Ação Urbana, e ação, nada acontece. Vai ficar só no discurso, vai ficar só na palavrinha bonita, até, para finalizar nas considerações finais, dizer que seria importante que todos se manifestassem ao vivo, falassem com o coração, porque falar dentro do estúdio e editar, entendeu? Não toca a população. Nós precisamos falar com a população, olhar nos olhos da população, tão logo seja possível, e em vídeo, em lives, falar sem receio,
queremos e precisamos de uma cidade melhor. Né? Chega, basta só de política, basta só de política. Nós precisamos de administração. Eu proponho, então, César, que nós façamos realmente um trabalho para tornar Juiz de Fora uma cidade de bem-estar e não uma cidade hostil, igual ela está. Queria agradecer muito o seu convite e agradecer àqueles que tiveram a paciência de nos ouvir aqui. Tá bom. Eu que agradeço, né, o seu tempo. Eu sei que você teve que mexer na sua agenda para poder cumprir esse horário hoje. Eu que agradeço o seu tempo, a sua disposição, o seu conhecimento, a sua contribuição, né? Com certeza você colocou coisas aí que ainda até então, nessas várias conversas que eu já tive, não tinha ouvido. E eu fico satisfeito, te agradeço e peço que, assim que possível, responder algumas perguntas que foram colocadas no comentário da live, porque são várias perguntas e as pessoas ficam na expectativa, né? Como a conversa foi fluindo, teve coisa ali que eu não incluí porque estava incluído na conversa. Então, eu te agradeço. Estamos aí, Juiz de Fora Mais Idosos. Amanhã eu te convido para participar, para assistir. Vai ser com o nosso juiz aposentado, né? Dr. José Armando. Ele vai estar falando também no JF Mais Idosos. Ele, né, falar da sua experiência e falar o que ele propõe como pré-candidato também, que foi colocado o nome dele na cidade. Uma boa noite, muito obrigado, Eduardo. Uma boa noite, César. Muito obrigado a você e ao JF Mais Idosos. Obrigado, valeu. Eu quero agradecer a todos que participaram da live: Ronan, Júlia, Lourdes, Antônio, Pitico, vai ter muita gente. Já Loureiro, o Silvio Macauchi, a Deise Barreto, Ronan César, a doutora Andréia. Andréia, abração, prazerão em ver aqui na live, que legal. José Alberto, enfim, é muita gente, né? A Deise, Júlia, de novo, Maria, José Alberto, Ronan, Marco Aurélio Bastos. Me perdoa se faltou algum nome, José Alberto, mas as perguntas que aqui estão serão respondidas posteriormente. Muito obrigado e vocês também estão convidados para amanhã, às 19 horas, mais um JF Mais Idosos. Uma boa noite.